Deus abençoe. Que a paz esteja no caminho de cada um de vocês. É comercindo. Estou aqui à disposição das questões que vós me fizem. Sua bênção, irmão. Deus abençoe, filha. Eu não sei se o senhor vai poder me explicar. A irmã Maria Rita estava nos passando um ensinamento agora e de repente ela interrompeu. Foi dada uma bênção, como se tivesse alguém na frente dela. E depois ela continuou o ensinamento. O senhor pode dizer para nós o que é que aconteceu? Foi um aflito que chegou pedindo socorro, filho. Ontem a gente teve aqui uma energia negativa muito elevada, né? Nós encontramos muitas complicações na hora de conduzir os espíritos que incorporavam, que chegavam. O que estava acontecendo? Desequilíbrio, filho. Quando a instabilidade do equilíbrio ela fica descompassada, não se tem controle daqueles espíritos que aqui chegam. Fortalece, porque eles têm a tendência natural de usar as energias do encarnado. E ontem estava usando mesmo, porque estava deixando o encarnado bem enfraquecido, né? E muito, filho. Pode perguntar. Ontem foi questionado sobre acender vela. Uma das pessoas falou sobre acender vela quando ela percebe que tem algum espírito na casa dela ou por perto dela, ela tem esse costume de acender vela. E foi falado para ela que não se deve acender vela dentro de casa. Eu também já tinha escutado sobre isso. Tá? E também se acende muito vela na igreja, né? Qual é o sentido dessa vela? É um ensinamento dessas religiões? Ou tem algum sentido real em relação aos espíritos? O sentido é intencional, filho. É luz para aqueles perdidos. E são igrejas, filho, que colocam como fé esse caminho. Mas para se acender uma chama para um que já se foi, filho, é convocar para estar presente. E nunca se sabe se ele está pronto para chegar ou não. Porque quando se trata de um espírito já em início de evolução, ele está amparado pelos bons espíritos que o acompanham. Ele poderá vir com a permissão divina, mas acompanhado com os bons espíritos. Não tem necessidade desses riscos, né, filha? Que isso é um risco, né? Então não precisa de acender vela, não. Foi orientado, seria mais uma oração mesmo. Essa é a mais forte. Essa é a chama mais forte, filha. Né? Agora, a maior parte das igrejas, quando se fala em chama, eles entendem. Que é o fogo, né? Filha, não é assim. É a chama do amor, é a chama da fé. É a energia vibrante positivamente. Ontem, no início dos trabalhos, antes que a gente começasse, foi falado para a gente estar atento ao dom da sensibilidade. Por quê?
Era justamente para diferenciar o que estava acontecendo, para poder enxergar, entender. É que já é hora de cada um ter um pouquinho mais, filho, de atenção consigo próprio. As coisas acontecem e ninguém percebe. Ninguém valoriza isso. E geralmente querem que falem para eles, filho. Para esses. Mas não é desse jeito, filho. Quando começa a desabrochar, vem de dentro. Depois que começou, aí sim tem os olheiros que possa enxergar. Compreendeu, filho? Então a gente estava mais ou menos também no mesmo pé, né? Todo mundo, né? Não tinha ninguém assim. Não estou nem falando do aparelho, estou falando de nós mesmo, dos outros trabalhadores. Não tinha ninguém que estivesse com mais sensibilidade ou com mais visão do que estava acontecendo. Onde se perdeu no desequilíbrio, filho, nas energias negativas. E isso causou um desalinhamento em todos, filho. Por mais que se pede que precisa ter muita determinação, muita fé, as coisas não acontecem dessa forma, né? Passou uma moça aqui, com uma família de longe, e foi falado, o Frei falou para ela que a proteção da família dela está sendo feita por um trabalhador da casa. Eu não entendi quem seria, mas também não quis questionar na hora, até para não atrapalhar o ensinamento que estava sendo passado para ela. Ela entendeu que era alguém da família dela, tipo pai ou avô, mas foi esclarecido que não era. Não, filho. Ele é um servidor da casa. Da nossa casa? É, filho. Ele está sempre com as energias, por causa da ligação do grupo familiar do plano espiritual. Então essa família, mesmo sendo distante, tem uma ligação com esse trabalhador. Não importa onde esteja, filho. Importa aonde que eles estão e precisam ser resgatados ou precisa resgatar alguma coisa. Mas os laços familiares do plano espiritual não tem distância, filho. Por mais que a gente fale ali fora, ele ia falar para as pessoas sobre o livre-arbítrio, as questões trazidas até aqui para ser perguntadas para a espiritualidade, normalmente envolve esse tipo de procedimento. Como agir? Por parte de nós que estamos aí vendo isso acontecer. Sofia, não tem como. Se não tem a consciência, se está sendo orientado, filho, e não tem essa consciência, o que se pode fazer? Então vai continuar se repetindo, as mesmas pessoas fazendo as mesmas perguntas. Mas vai ter limitação, filho. Um aparelho só não pode ter um tempo muito alongado de caridade nesse sentido. Compreendeu, filho? Compreendi. Ele pode acabar se inferiorizando. A própria matéria começa a sentir, filho, a incomodação de estar sempre naquela posição. Compreendeu, filho? Compreendi. E isso traz desequilíbrio o cavalo que eles falam, né, filho? Ontem, a gente tinha um trabalho sendo feito em nós mesmos, né? Nos trabalhadores. Ontem o trabalho da espiritualidade foi muito intenso, filho, muito intenso. Então parecia para os que estavam ali fora que a gente não estava fazendo nada por eles, né? Porque eles estavam esperando para ser atendido e o trabalho não começava, né? Outro dia foi falado que alguns saíram daqui descontentes.
Então ontem também se repetiu essa situação? Sim, filho. E a culpa é nossa? Como é que é? Vocês estão sentindo a falta de alguém aqui que se comprometeu a vir, filho? Sim. E você sabe por quê? Não. Porque não aceitou a forma que foi conduzida. Foi entendido que ele precisava estar junto. Isso a gente imaginou que pudesse ter causado esse Mas problema. aconteceu isso, não foi por acaso, foi proposital. Ele precisa saber, e ele tinha que ter esperado para saber qual seria a função dele um pouco mais à frente. Mas ela precisa se familiarizar com a casa e qual é a função que vai ser feita. E também não tem a firmeza do cuidado de quando vê outros falarem sobre assuntos individuais, né, filha? Não tem esse cuidado. Mas é assim mesmo, filha. O senhor diz o rapaz pode vir a falar sobre um assunto particular lá fora. Isso mesmo, filho. Não é que pode, não. Ele Faz. fala mesmo, costuma falar. E isso precisa ser muito bem compreendido e alinhado aos comprometimentos e à execução desses comprometimentos na casa, filha. A gente já viu se repetir essa situação, né, de que o casal, um está preparado para o trabalho, o outro não, e daí existe essa dificuldade do outro que não está de aceitar, então fica com ciúme, com inveja, né? Isso, filho. E acaba afastando aquele que poderia estar trabalhando, né? Foi então isso que aconteceu com esse casal, infelizmente. Agora, o que não pode é parar, filha, de orientar no salão, filha. Tem que dizer que livre-arbítrio nós não temos aparelho para receber aqueles que possam atender. E não pode desequilibrar um aparelho sendo que tem energia que vai precisar de muito comprometimento. Está compreendendo, filho? Tô. Mas eu acredito que as pessoas não conseguem entender o que é realmente livre-arbítrio. Tipo assim, não, eu preciso falar com o Frei. Daí é que a gente não entra aqui para saber o que a pessoa falou. Mas eu acredito que seja para resolver um problema que ela decidiu por conta própria, fez, errou e agora quer que conserte. Então é um livre-arbítrio, não é? Não tem conserto. Não é que Deus não perdoa, perdoa, mas o reparo fica, filho. E quem tem que reparar um erro de livre-arbítrio é É quem errou, né? é isso mesmo, filho. Foi o que eu falei ele fora. Ele não vai, a espiritualidade não vai ter uma solução para que a pessoa saia daqui com aquilo resolvido. Nem orientar para que ele chegue lá fora e faça. Ele precisa compreender que a espiritualidade vai dizer, isso se trata de vontade própria, filho. Isso é espiritualidade e não tem permissão. Filho, isso acontece muito em todas as casas. É, né? Mas isso é mais para aqueles que estão se familiarizando com o desabrochar da mediunidade. Compreendeu, filho? Então Isso se aceita. Porque para dar mais confiança pro médium. Está compreendendo, filho? Sim. Então, o aparelho, né? Em alguns, então não é o conteúdo, não é o que como é que eu vou falar, não é, mas é para aquele médium ter mais segurança, compreendeu, filho? É. Mas Então tempo, tudo isso é uma preparação. É mais tempo de voo, né? É, filho. O piloto precisa de mais tempo de voo para pilotar direito. E o médico precisa de mais trabalho para ser um bom médico.
né? Porque ele precisa se desligar das dúvidas, filho, e até das intenções de curiosidade, para ele se transformar num caridoso de quinta grandeza, né, filho? É. Então, quer dizer que mesmo se a gente tivesse mais trabalhadores para fazer esse atendimento, mesmo se tratando de livre-arbítrio, as pessoas poderiam ser orientadas. Pode, filho. Se existisse o médium Pode. Se disponível. tivesse a servidão, se tivesse o médium, filho, o aparelho não tinha, podia ser feito, porque aí seria orientado, compreendeu, filho? É, porque é uma maneira de ensinar a pessoa. Mas não pode a não sobrecarregar, filho. É. Não pode sobrecarregar. Não, isso é certo, isso é real. Mas, então, quer dizer que não é que não vamos atender situações de livre-arbítrio. Nós não temos pessoas para fazer esse Para fazer dar esse amparo. Certo. Entendi. Sério? Quer perguntar alguma coisa, por favor? Tá bem, senhor. Deus abençoe, filho. Essas pessoas que vivem pra rua, bebendo, se embriagando, jogando e têm mediunidade muito elevada. Quando eles estão muito elevados no álcool, nas drogas, esses obsessores, o impostor que estão com eles se afastam naquela hora que ele passa da conta nas drogas, na bebida. E quando ele tem consciência, eles estão ali, filho. Porque a forma que eles fazem é para dominar aquela energia forte, compreendeu, filho? Compreende? Mas quando eles perdem o sentido, eles não têm como agir mais. Está compreendendo? Então quer dizer que eles conseguem só agir quando a pessoa está bem consciente. Isso, filho. Mas aqueles espíritos que desencarnaram por bebida, por droga, eles ficam por ali, perto daquele que está consumindo. Mas enquanto eles ficam por perto, filho, porque está existindo a energia, compreendeu? Porque ele E a acha, energia é negativa ainda. ele acha que ele também está consumindo. É, naquele filho, momento. ele sente o mesmo, aquela sensação de quando ele praticava em vida, né, filho? Em vida de encarnado. Só mesmo quando chega na inconsciência que acaba se afastando. É isso, filho. Se Aí afasta, tem mas não vai como. embora, né? Se Deve ficar afasta, por mas perto, depois né? que, como é que estabiliza, volta, filho. Volta, né? O vitimismo, filho, esse flagelo é uma coisa muito, como é que eu vou falar, muito difícil de se abandonar. É um vício, né, filho? É. É um vício. Isso não é. Acho que todo mundo passa, né, pelo vitimismo. De alguma maneira, filha, É. passa. Você tem que se preparar, porque o vitimismo é uma forma que você vai ter que estar sempre em oração e sempre em vigília, filho, para não deixar a tristeza se acomodar em você. Compreendeu, filho? É. Porque a gente vê nos ensinamentos, até Chico Xavier, Divaldo Franco, em alguns momentos eles também se sentiram vítimas, né? Tem história do Chico, que ele dizia, mas olha aí, meu olho está sangrando, né? E daí o Emmanuel fala para ele, mas você tem dois, né? Se um está com problema, o outro está bom, pode ir lá trabalhar, né? E eu escutei uma do Divaldo também, mesma coisa. Ele falou, mas não está vendo que eu estou quase morto? Daí Joana de Ângeles falou assim, mas eu estou 100% morto, estou aqui, né? Você que está 90% morto ainda pode trabalhar também. Então quer dizer que mesmo aquelas pessoas de espírito mais elevado, com mais conhecimento, também passam por momentos de vitimismo. Passa, filho. Todo o aparelho, filha, por que não pode sobrecarregar? Porque ele perde o equilíbrio. Aí, em vez de ser os bons espíritos, é os negativos que dominam. Está compreendendo, filha? Sim. Por isso que não pode ter, como é que eu falo, como é que eu vou falar assim? Não pode ter invasão. Então precisa ter equilíbrio constante. Está entendendo? Sim. Certo. Irmão, um aparelho com muita energia,
muita mediunidade, muito elevada. Teria que fazer um trabalho de, como é que chama, de limpeza a prazo mais curto, não deixar passar de uma semana? Ô filho, quando vocês falam em limpeza, precisa entender que precisa ter caridade. E se falta aparelho para que faz esse trabalho, filho, como é que faz? Não pode se misturar. Porque quando você está trabalhando na linha de luz, filho, é uma linha. É uma falange que eles falam, sabe, filho? E quando você está trabalhando na linha de desequilíbrio, de necessitado ou de inferiores, é outra falange. Compreendeu, filho? Mais negativo. Nem sempre é negativo, filho, mas é aqueles que estão inconformados, precisando de ajuda, mas está com a negatividade. Compreendeu, filho? Então demanda uma equipe, tanto encarnada como desencarnada, com mais energia para poder passar por esse momento da limpeza também. Isso, filho. É muito importante compreender, filho, que sem o encarnado, a espiritualidade, mesmo a bondosa, filho, não tem como agir. Está compreendendo, filho? Sim. Então precisa ter o encarnado, o médium, para que eles possam dar caminho, dar energia para que eles possam se manifestar. Só que, quando se trata daqueles irmãos dos bons espíritos, filho, eles não sugam, eles trocam energia. Compreendeu, filho? E o inferior suga a sua energia. Ontem tinha alguns momentos que a gente pedia pela equipe do socorro, pelo senhor, pela sua equipe, e a gente ficava assim meio preocupado, porque não acontecia, não ia embora, não liberava a médium, e a médium se enfraquecendo. O filho se entregou, não tem como, filha. A espiritualidade falou para o aparelho alertar, caso precise da intervenção da Terra para tirar o sentido. Compreendeu, filha? Então fiquei muito preocupada naquele momento. Mas não precisa ser preparado. Precisa, filho, ter consciência. Não pode se entregar. Espírito nenhum tem poder de tirar nenhum encarnado do equilíbrio natural. Mas se deixar se permitir, filho, aí sim acontece. E a espiritualidade tem alguma explicação para esse médium não deixar o desequilíbrio tomar conta? Tem algum tipo de ajuda, orientação? Quando você determina a fazer um uso do seu livre-arbítrio, Deus continua com as mãos estendidas. Mas você não a vê, você está se desligando. Compreendeu, filho? Então tudo depende da própria pessoa. Tudo, filho. A aceitação é daquele encarnado. A permissão é dele, filho. O vitimismo é dele, filho. Então, o que a espiritualidade faz é orientar para superar esses momentos, essas fraquezas. Mas tem que aceitar, filho, tem que lutar contra. Está compreendendo, filho? O que a gente entende é que existe todo um ambiente. Não é só uma pessoa, não é ela em si, esse médium em si. Existe todo um ambiente em que se convive, um ambiente familiar, um ambiente de ligações familiares mais distantes ou mais próximas, que fazem com que essa pessoa se desequilibre. Ô filha, quantas vezes você já ouviu falar que aparelho quer se afastar? Muitas vezes. Por causa do que você acha, filho? Eu acho que deve ser por desequilíbrio. Ele está em desespero, filha, de adentrar aqui e a negatividade dominar. Está compreendendo, filha? Sim. E não tem como fazer, filho. O trabalho da espiritualidade bondosa, ele é triplicado e é intenso, filho.
Mas chega uma hora que não tem como segurar, filho, não aguenta. Tá entendendo, filho? Sim. Porque aí é um sentimento de medo, filho. Tentando fazer com aquelas energias positivas, vai em frente. Mas o medo é um sentimento negativo. Tá compreendendo? Sim. É um conflito que se inicia, filho. Isso não pode. Mas isso pode acontecer com qualquer médico. Qualquer um, filho. Aparelho fica em desespero e não tem a quem recorrer, filha. Quando que ele negou, filho, a fazer um atendimento? Não é. Mas quando ele não está bom e ele está passando por momentos de fragilidade, o medo chega até ele, filha. Justamente porque não sabe o que pode acontecer, né? Isso mesmo, filha. E isso pode acabar com as energias do amor dessa casa. Depende da forma que acontecer. A gente não pode dizer nunca mais, porque não existe nunca mais, né? Já que depende da gente as mudanças, né? Mas tem que estar sempre batalhando. O que aconteceu, filho, precisa estar mudando. Aparelho recebe orientação, mas nem sempre pode fazer essas orientações. Nesse último dia, aparelho interrompeu a orientação que estava sendo dada. Para adentrar. Sim. E quando voltou, filho, não foi mais a mesma coisa. Já não tinha, a linha já tinha se Já tinha interrompido. Está compreendendo, filho? Sim. Aí ele foi falar, mas ele não está com preparo para isso, filha. Ele não soube o que estava sendo falado anteriormente. Ele falou que daí... Ele pega outros caminhos. Ele tinha que falar da cabeça dele, porque ele não estava mais sendo orientado. Compreendeu, filha? Sim. São conflitos que tem. Não pergunta nada. Sério? Não existe mais alguma coisa? Irmão, ontem, a hora que eu estava de fora, foi pedido pelo aparelho para mim ficar em sustentação. Era até para ficar aqui dentro, depois dos trabalhos, né? De atendimento ao público. E eu fiquei lá fora, do mesmo jeito que ele ficar aqui dentro, eu fiquei em oração lá fora. Por algumas horas que eu senti uns mal-estar, eu redobrei a oração e eu senti que teve um alívio. Acabou ajudando quem estava meio desequilibrado lá fora, essas orações intensas? As orações não é para os encarnados, filho. É para manter o equilíbrio de tanta instabilidade que tinha o ambiente. Está compreendendo, filho? Ajudou um pouquinho? Teve que ajudar, não teve, filho? A vitória você já recebeu, filho. Entendeu, filho? Não. A vitória eu não entendi. As glórias já recebeu. Amém. Benção, irmão. Deus abençoe, filho. Irmão, quando uma pessoa tenta puxar, assim, uma pessoa negativa e tenta puxar o que está perto da gente para ele, na verdade ele não está puxando, ele está mandando o que está com ele pra gente. Isso mesmo, filho. Se dois negativos estão, você acha que dá certo, filho? Não. Então o que aconteceu? Sempre, para combater o negativo, o positivo tem que ser mais forte. Está compreendendo, filho? Sim. Então o que aconteceu ontem foi mais ou menos isso. Em vez dele tirar o que estava perto de mim, ele mandou o que estava com ele. Não, ele não mandou, filho.
o ambiente estava em muito desequilíbrio. E foi enxergado que as energias tuas eram mais intensas do que onde estava. Compreendeu, filho? Então você atraiu. Ninguém mudou para você, você é que atraiu isso. Você entendeu? E você estava, filho, à mercê, você estava entregue à mercê da situação. Mas quem é que você acha que passou? Alguém que estava aqui? Não precisa falar não. Não. Aconteceu lá. Acho que tentou te ajudar. Mas em vez de te ajudar, você ficou pior. E tá acontecendo umas coisas lá no meu irmão, assim, ele tinha uma mulher e agora ele tá com uma outra. Aí essa outra, eles falam, eu não sei, eu não vi também, mas eles falam que ela incorpora, chegou até a bater nele lá, e esse dia ela incorporou e com a voz da antiga esposa, da antiga mulher dele. Aí a minha irmã acha que ela fez alguma coisa para ele e que ela está incorporando algum espírito que ela mandou. Não sei se o senhor entendeu a pergunta. Ô filha, quem falou? Ah, minhas irmãs. Que preparo elas têm, filha? Nenhum. Então não valoriza isso não, filha. É mais fácil acusar outra pessoa do que assumir os próprios erros. E não cuida nem de si, que todas elas têm muita mediunidade e não sabem como lidar. E acaba sofrendo por causa disso, né? Porque não sabe como lidar. E ainda fazer outras pessoas sofrerem. Né? Então, aquela situação que eu falei do ambiente e dos próximos é muito interessante em relação até a situação do médico que estava desequilibrado ontem. Sim, tem uma ligação muito forte, filho. Uma situação, porque tudo é energia. Depende da forma das vibrações das energias que tudo acontece. Seja o positivo, seja o negativo, filho. E tem que ter, para os encarnados, aqueles que estão no meio daquilo, uns entendem, outros se entregam e outros tentam combater. Isso tudo, filho, são energias que se oscilam. Está entendendo, filho? Então, o que acontece? A pessoa tem que conviver com a família. Não tem jeito de sair e ir para outro lugar, né? Tem que conviver com aqueles que estão lá, que são mediúnicos, que atraem energia, que atraem outros espíritos. Então, daí o que acontece? Os parentes atraem, vão até essa pessoa. Não, filho. E passa. É a preparação. Cada um tem que se preparar e saber dizer não. Aqui, não. Você pode entrar em qualquer ambiente. Jesus desceu aos lamaçais, filho. Sim. E quantos irmãos descem aos lamaçais para socorrer aqueles necessitados e que já têm o merecimento de ser socorrido? E nem por isso eles se perdem, filho. Vai, mas não se suja, né? Isso. Então, quando você está numa dessas, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter determinação e você tem que ter firmeza nos propósitos dos quais as energias positivas estão em vibração com você. Mesmo que tudo está negativo, você está ali lutando com todos. Então, mas não pode abrir mão. É o orar e vigiar constantemente. Principalmente quando estiver nessas situações. Na presença dessas pessoas que vão passar essa energia. Porque, e evitar, né, filha? Porque quando não quer, como é que faz? Então evita. Porque eu acredito que a pessoa procura evitar, mas tem coisas que são impossíveis, né? Como é que você vai expulsar todo mundo da sua casa, né? Não tem jeito. O meu desequilíbrio maior é a ofensa. A pessoa me ofende e eu já caio no desequilíbrio. Ô filha, o teu desequilíbrio é você não falar não, todo mundo domina você.
Você tem que dizer, aqui é a minha casa e aqui eu não aceito isso. Precisa, a pessoa tem que chegar, filho. O encarnado tem que chegar e respeitar onde ele está. Se eu sei que está na casa esses desatentos, filho, se afasta. Levante e se afasta. Aí você está dizendo não. E eles começam a enxergar você de outra forma, filho. Começa a ter um respeito mais acentuado sobre você. Está compreendendo, filho? Agora, quem está ali para te machucar, eles têm que ir para a casa deles, eles têm que sair, eles têm que andar, eles têm que correr para outras bandas. Mas eu acredito que mesmo se sentindo ofendida, mesmo contrariada, ela não consegue dizer não. Não faz parte dela. Ela não precisa ser agressiva, mas ela tem que dizer não. Senão ela vai uma hora dessas, ela perde o equilíbrio, que entra um impostor dominante, não tem ninguém segura ela. É isso que quer? É isso que quer? Porque ontem, como a gente viu a situação aqui, a gente se preocupa que essa situação aconteça na casa, né? Esse é um processo, não é um processo, é um processo lento, filho. Chegou, agrediu, disse, se tá num lugar alheio, se afasta. Fala, não vou permanecer sendo ofendida. E você não está ofendendo ninguém? Você respondeu uma situação, mas se afasta. Quando voltar de novo, tocou nesse assunto, a mesma coisa. Até que ela começa a entender que você não está ali para ouvir os desafios. Porque pode não ser ela que está falando, mas está sendo conduzida por um espírito inferior, mas precisa ser dito. Porque o espírito vai escutar também, né? Vai, filha. Mas E ele vai perceber que não tem força. se a pessoa sabe que esse espírito convive com ele, por que ele não toma um sim? Mas se ele não quer, filha, quem vai impedir? Porque não é só com a gente que ele faz esse tipo de coisa, né? Outras pessoas também. Então cuida de você, filha, deixa eles. Eles vão ter uma hora, vai ter que... Outras pessoas têm que procurar um caminho também. Cada um tem que procurar o seu caminho, a sua libertação, filho. O seu comprometimento com Jesus. Está compreendendo, filho? Eu acho que talvez se pense que precisa ajudar, que faz parte da missão. E por isso que fica nesse ambiente. Por isso que fica com certas pessoas. Está chegando a minha hora. Eu vou agradecer ao Criador de ter aqui me aceito. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas vou ficar, aparelho responde as questões. Pode dar sequência. Deus proteja cada um. Fique com Deus. Amém.